Boa tarde, meu nome é Henrique Lopes, estudo no Colégio da Cooperativa Educacional de Caeté, sou do segundo ano A e hoje eu vou ler meu desafio. A questão era escrever uma análise comparativa entre a República Velha, de 1889 a 1930, e os tempos mais recentes, de 1985 até os dias atuais. 25 de dezembro de 2024. Assim como uma luta de boxe, tudo começa com um golpe. Quando se acerta o primeiro soco ao regime, é neste momento em que a luta começa. É contestável que se comece antes, pela preparação, treinamento, análise dos contras e prós, mas o golpe é o estopim de uma sequência de acontecimentos assustadores. O primeiro golpe encaixado é o primeiro passo para os militares subirem ao poder. Seria cômico se não fosse trágico, mas é difícil falar sobre golpe em um país tão monótono e retrógrado. Nova e velha são apenas adjetivos vazios para uma república que quase não muda, já que um povo que não compreende seus erros tende a repeti-los. Essa guerra interna por poder foi iniciada em 1889, quando os militares deram seu primeiro passo. A primeira ditadura de repressão popular com Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto como protagonistas. A mão firme os manteve no poder, além da Constituição, mera migalha ao povo sedento, como cachorros magros saciando os restos de seus donos. O Marechal de Ferro foi impedido logo em seguida, em 1894, que se iniciava a República de Oligarquias, que não era nada mais do que militares rurais governando, através do coronelismo. Estes, porém, com mais influência e amplitude econômica, dominando o povo pelo medo. Medo da volta do regime, medo das punições dos fazendeiros. O café com leite representava mais o medo e a inocência de um povo repreensivo do que a economia do país. Mediante a isso, temos a nova república, iniciada em 1984, que apresenta muitas semelhanças com sua velha edição. O povo é presenteado novamente com a Constituição, bem mais abrangente e com mais direitos do que as anteriores. Mas quem come pouco pode até não morrer de fome, mas não sacia sua vontade. Ademais, se tem o controle pelo medo, a população conturbada pelo recente golpe militar que ainda é presente pelo presidente José Sarney, porém agora mascarada. Vale também destacar a anulação parcial dos outros poderes, que são desde o antigo período manipulados e ou impedidos pelo presidente. Porém, o sentido primitivo de sobrevivência do ser humano o faz se desdobrar para resistir nas piores condições, mesmo com a fome e a miséria abundante e devastadora nos polos divergentes do centro, Minas Gerais e São Paulo, da República Velha, e as mesmas amenizadas, porém ainda marcantes nos mesmos locais da nova república, a população procurou uma forma de se rebelar e sobreviver aos seus corruptos e cruéis regentes. No antigo regime, podemos citar como principais movimentos o cangaço, de 1870 a 1940, a Guerra do Contestado, de 1912 a 1916 e a Greve Geral, de 1917. O cangaço e a Guerra do Contestado terminaram uma perseguição implacável que durou anos e por fim sentenciou seus membros à morte. Já a Greve Geral de 1917 garantiu aos grevistas suas reivindicações, porém por um curto período de tempo, uma felicidade tão curta quanto um sonho quase real. Consoante a isso, temos o banditismo contemporâneo, o qual as pessoas menos favorecidas para sobreviver infringem a lei para ter pelo menos algo para comer ou alimentar outrem. Nesse caso, os governantes presentes entre 2002 e 2014 criaram planos para diminuir a porcentagem enorme de pobres e necessitados, consequentemente decrescendo índices de criminalidade. Porém, outras pontas do governo ficaram soltas e escândalos de corrupção surgiram, pois neste país até as noites mais claras brilham um pouco. Por fim, para fechar a piada que é a política deste país, mesmo com os relatos, ainda se vê presente a ameaça do golpe. O fechamento do Congresso se torna fechamento do STF. O autoritarismo justificado pelos povos marginalizados por viverem na miséria está de volta. O terceiro golpe está armado, pronto para mais um nocaute no povo brasileiro, que ainda apoia parcialmente e briga entre si. E nesse olho por olho, todo mundo fica cego. O Messias, dessa vez, não veio com a redenção, mas com a censura. Um seguidor de Deus que não ama o próximo, que com apoio e poder pode reviver a monotonia dessa nação, cometendo mais um erro de uma cópia da cópia. Enquanto todos não estiverem prontos para abrir os olhos, vamos apanhar como cães velhos e será sempre o governo manipulando seu povo, e não o povo manipulando seu governo. Deixo aqui esta carta com esperança de ser lida no futuro pelos próximos que virão para mudar este país.
para assim verem os fúteis e repugnantes erros de meus antecessores e eu mesmo que vos digo, ao fim de não os repetir. Por fim, dedico este documento aos vermes que denigrirão minha carne e sucumbirão minha alma. Não temo a cadeira elétrica, nem a quarentena. Temo sim a possível continuidade dessa distopia. É isso.